meus irmãos, salve Maria Santíssima. Nós estamos aqui novamente para continuarmos a falar sobre a teologia de libertação. Se você não viu o primeiro vídeo onde a gente conceitua essa praga, vá lá no primeiro vídeo, assista lá antes. Mas antes de voltarmos ao assunto, eu preciso organizar algumas coisas e combinar com você o seguinte. A partir da próxima semana, teremos 2 quadros semanais. O primeiro é o Na Defesa da Fé, onde trataremos das questões relacionadas à fé católica e os ataques que ela sofre constantemente. Esses vídeos serão postados toda terça-feira, às 18 horas. E o segundo quadro é o Vida dos Santos, onde nós contaremos a história dos santos que passaram por essa terra, os seus milagres, as devoções, os ensinamentos, enfim, tudo o que aconteceu com essas pessoas usadas por Deus para serem nossos modelos de cristãos. O Vida dos Santos nós postaremos toda quinta-feira às 18 horas. E na quinta-feira, dia 9 de maio, nós iremos começar com um grande santo do século XX, São Pio de Pietrelcina. Acho que nós não temos no YouTube um relato tão completo sobre a vida desse santo como nós teremos aqui. Então, se você quer conhecer a vida completa do Santo de Pietrelcina, se inscreva nesse canal, acione o sininho para receber todos os vídeos que nós postarmos aqui, tá bom? Nos auxilie também dando like e comentando aqui embaixo para nos auxiliar com o alcance do nosso apostolado. Todos os comentários, a gente faz o possível para responder a todos, tá bom? Então deixe o seu comentário aqui e dê o seu like também. E seguindo a nossa conversa sobre a teologia de libertação, hoje nós falaremos sobre uma importante página da história da Santa Igreja, que é o Concílio Vaticano II. Esse é um assunto muito polêmico e todo católico tem alguma opinião sobre ele. E aqui é preciso levantar 2 pontos importantíssimos, tá? O primeiro ponto é que o concílio não foi promovido pela teologia da libertação, como dizem alguns. O Concílio Vaticano II foi anunciado pelo Papa João XXIII em janeiro de 59, convocado oficialmente em dezembro de 61 e sua abertura se deu em dezembro de 62. Após grandes debates e acontecimentos importantes, o Papa Paulo VI encerrou o concílio em dezembro de 65, em que, pese já haver um movimento progressista e marxista dentro da Santa Igreja, a teologia da libertação ainda não existia como uma teologia formal. Até ele só veio a ser, vamos dizer assim, oficializada como uma teologia formal em 1971, com a publicação da obra Teologia de la Liberación, do teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, considerado o pai da TL. Então, o concílio termina praticamente 5 anos antes de Gustavo Gutiérrez publicar o seu livro. Portanto, a TL não foi responsável pelo Concílio Vaticano II. E o segundo ponto é o fato de que 90% das pessoas que criticam ou elogiam o Concílio Vaticano II não sabem o que está falando. Essas pessoas leem ou ouvem de outras que também não estudam sobre o concílio, essas críticas ou elogios, e saem reproduzindo toda espécie de opinião sem ter como base os fatos ocorridos naquele período. Alguns que se dizem tradicionalistas afirmam que o concílio é uma mancha na igreja e que ele é responsável por todo tipo de desvirtuamento da fé ocorrido nos últimos tempos. Alguns desses, inclusive, chegam a negar todos os papas pós-conciliares, dizendo que nenhum deles tem legitimidade ao papado. Esses são os chamados sedevacantistas. Outros acreditam que não teve problema nenhum, que tudo está dentro da pura normalidade. E temos os chamados progressistas, que afirmam que o Concílio Vaticano II é um divisor de águas dentro da igreja, porque teria rompido com a igreja antiga e que a partir dali teria surgido uma nova igreja, preocupada com as questões sociais do mundo, com o ecumenismo, Esses já negam toda a igreja antes do concílio. Acontece, meus queridos, que nenhuma dessas pessoas sabe o que está falando. Nem os sedevacantistas, nem os indiferentistas e nem os progressistas. Nenhum deles estão corretos em suas análises. Fato é que, como católicos, devemos compreender o Concílio Vaticano II partindo das constituições apostólicas,
das mensagens e dos decretos aprovados pelos quase 3.000 bispos da igreja naqueles 3 anos de debates. São esses documentos que valem. No final das contas, são eles que valem. Porque são eles que mostram as discussões ocorridas durante o concílio, as votações, que, diga-se de passagem, foram muito expressivas entre esses 3.000 padres conciliares. Enfim, durante a história da Santa Igreja, nós observamos a realização de 21 concílios, e o Concílio Vaticano II é o 21º. Fato é que a Igreja convoca os concílios quando existe alguma controvérsia a ser resolvida, ou seja, tem alguma discussão naquele determinado período de tempo, e a Igreja, para resolver, convoca os bispos em um concílio, como foi, por exemplo, o Concílio de Nicéia, no século IV, convocado pelo Papa Silvestre I para resolver a questão ariana, que negava a divindade de Cristo e dizia que Nosso Senhor era a criatura mais perfeita criada por Deus, negando assim a própria Santíssima Trindade. O Concílio de Constantinopla, também no século IV, convocado pelo Papa Damaso I para resolver a questão dos macedônios, que negavam a divindade do Espírito Santo. Ou o Concílio de Trento, no século XVI, que foi convocado pelo Papa Paulo III para combater os efeitos e consequências da Revolução Protestante, né? E só uma curiosidade é desse concílio, que durou cerca de 18 anos, que nasce o termo Igreja Tridentina, que nasce a Missa Tridentina, certo? Todos os outros concílios foram convocados para proclamar alguma questão relacionada à fé ou combater algum erro. Mas o Concílio Vaticano II não foi assim. Primeiro que esse concílio não foi dogmático, ou seja, não se buscou esclarecer, definir e proclamar alguma verdade de fé. Ele foi um concílio eminentemente pastoral. E quem dá essa qualidade não sou eu, mas os próprios papas João XXIII e Paulo VI. No discurso de abertura do concílio feito pelo Papa João XXIII, ele diz claramente que os trabalhos devem ser conduzidos no sentido de resguardar o depósito da fé de 20 séculos, mas de uma forma que os homens do mundo moderno consigam compreender essa mesma fé. Ou seja, a intenção do Santo Padre era de guardar o magistério de 20 séculos, adequando apenas a forma de ensinar ao homem moderno toda essa riqueza do depósito da fé. E veja, esse concílio não era um desejo único, exclusivo do Papa João XXIII, mas ele já era desejado pelos 2 papas anteriores. E isso se dava porque o Concílio Vaticano I teve que ser interrompido em julho de 1870, em decorrência da Guerra da Reunificação da Itália, influenciada pela Guerra Franco-Germânica. Como não dava para garantir a segurança de todos que estavam ali reunidos, o Papa Pio IX preferiu interromper o concílio. Quando ele foi interrompido, o Concílio Vaticano I já havia condenado algumas ideologias, como o racionalismo e o naturalismo, e definido alguns dogmas, como, por exemplo, a infalibilidade papal. Mas muitos assuntos ainda haviam ficado em aberto e os papas Pio XI e Pio XII queriam encerrar aquelas questões. O Papa Pio XI acabou não convocando o concílio e o Papa Pio XII quase convocou o concílio, só que foi aconselhado a não fazer, em razão das questões teológicas e políticas vivenciadas naquele momento. Então o Papa Pio XII morre no ano de 58 e assume João XXIII. Em apenas 3 meses do seu pontificado, ele já anuncia que fará o concílio, que ele abre em dezembro de 62. Mas João XXIII morre, e ele morre em junho de 63. E quem assume e conduz todo o concílio é o Papa Paulo VI. Mas acontece o seguinte, João XXIII tinha a esperança de que o concílio seria uma renovação, seria novos tempos, onde a luz voltaria a brilhar e a igreja voltaria a ser o farol do mundo assim como era antes. Só que essa luz não brilhou. E essa realidade frustrante já se via no pós-concílio e foi atestada pelo próprio Paulo VI em algumas de suas declarações. Um exemplo dessas declarações é a homilia feita dia 29 de junho de 72 na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Em certo momento da homilia, ele diz assim: a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus por alguma fresta,
Há dúvida, incerteza, problemas, inquietações, insatisfação, comparação. A igreja não é mais confiável. Confiamos no primeiro profeta profano que vem falar-nos em algum jornal ou de algum movimento social para persegui-lo e perguntar-lhes se tem a fórmula da verdadeira vida. E não percebemos que já somos os donos e mestres disso. A dúvida entrou nas nossas consciências e entrou através de janelas que deveriam ter sido abertas à luz. E ele continua: este estado de incerteza reina também na igreja. Acreditava-se que depois do concílio viria um dia ensolarado na história da igreja. Em vez disso, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de pesquisa, de incerteza. Pregamos o ecumenismo e nos distanciamos cada vez mais dos outros. Tentamos cavar abismos em vez de preenchê-los. Então veja, o que se pensava quando no início do concílio se mostrou frustrado alguns anos após o seu encerramento. Não foi necessário muito tempo para o próprio Papa ver o fracasso do concílio. Muitos tradicionalistas o criticam e o acusam de ser o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Mas é preciso olhar para o Papa Paulo VI e enxergar o seu próprio sofrimento. Ele estava sofrendo com aquela situação. Não foi ele o idealizador do concílio, mas foi ele o escolhido por Deus para sofrer as consequências dele. E ele sofreu na pele, de forma muito brava, com bravura. E o fracasso do concílio se mostrou evidente pouco tempo depois do seu encerramento, com diversos seminários fechados, debandadas de padres e bispos, redução drástica no número dos seminaristas. Se via um movimento iconoclasta dentre as ordens religiosas que jogavam fora cruzes e imagens dizendo que tudo aquilo era inútil. Então o concílio falhou. Mas por que falhou? Bem, é muito difícil de responder essa pergunta. Era um mundo totalmente conturbado por ideologias políticas malignas, conduzidas por governos tirânicos e que viam a Santa Igreja como uma inimiga a ser derrubada. Os tradicionalistas culpam apenas o concílio por essa falha, mas essa imagem é deturpada e raivosa. Não há uma preocupação em analisar os documentos do concílio. E o pessoal da TL, o que eles dizem? Veja só que interessante. Wagner Lopes Sanches, na verdade, notório intelectual vinculado à teologia da libertação, ele escreve um livro chamado Dicionário do Concílio Vaticano II. E ele diz o seguinte ali logo no prólogo: muitas vezes a igreja se abateu na rotina e na segurança de afirmações institucionais, operada na afirmação da doutrina correta, da centralidade da função clerical e na disciplina moral. Ou seja, isso impediu que a igreja avançasse, porque ela se afirmou, pegou segurança nas instituições, na doutrina correta, inflada de uma teologia autocentrada na igreja, ou seja, um magistério, e carente de uma teologia do mundo. Essa tendência de continuidade da tradição se sobrepôs a qualquer intento de renovação apresentado em nome da renovação conciliar. Veja, os próprios simpatizantes da teologia da libertação reconhecem que o concílio não cedeu aos impulsos da parte progressista do prelado, o que queria uma reforma total na igreja, e se manteve na tradição. Esse senhor Wagner Lopes Sanches diz que a igreja deveria fazer uma teologia do mundo, e que essa nova teologia não poderia ser autocentrada na igreja. Olha só que absurdo. Mas se não bastasse isso, ele diz que deve ser uma teologia do mundo, ou seja, uma teologia que antes atende às necessidades das pessoas e não uma teologia que está baseada na verdade revelada. E ele diz isso porque a Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, que é uma das mais importantes, decreta quase que infalivelmente que o fundamento da revelação é o tripé da nossa fé, consubstanciado pelas Sagradas Escrituras e a tradição, que são interpretados pelo magistério da Santa Igreja. Então veja, o Concílio Vaticano II reafirmando uma verdade de sempre. Mas vamos adiante, trarei outros fatos a você. No decreto Optatam Totius, que trata sobre a formação dos sacerdotes, está definido
que a formação dos seminaristas deve ter como base teológica, expressada pela tradição, tendo como referência e guia São Tomás de Aquino. Essa é uma reafirmação do que havia sido definido no Concílio de Trento, no século XVI, que apontou São Tomás de Aquino como doutor comum da Igreja. Outro ponto é que dizem que o Concílio Vaticano II seria uma evolução dos dogmas. Mas como pode ser uma evolução do dogma se o concílio for pastoral e não dogmático? Como nas palavras dos próprios papas, o concílio apenas reafirmou os dogmas já estabelecidos nos concílios anteriores. Dizem também que o concílio foi a relativização da Santa Missa. Isso também não é verdade. Na verdade, o concílio em nenhum momento disse que a missa deveria mudar, nem na língua utilizada, nem na forma de celebração, que antes era de frente para o altar, juntamente com o povo, E nem tampouco autorizou músicas populares ou profanas na Santa Missa, ou a colocação de instrumentos que atrapalhassem o silêncio, a meditação, a oração, ou que fossem inseridos elementos culturais como um berrante ou danças típicas, ou ainda a inserção de outros alimentos profanos no lugar do pão, como churrasco ou tapioca, ou do vinho, como chimarrão ou a cachaça, como se vê em alguns lugares. Tudo isso não passa de deturpação promovidas por pessoas que querem desvirtuar o sentido da Santa Missa. Não é obra do Concílio Vaticano II. A Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia é taxativa ao estabelecer que o canto próprio da liturgia romana é o canto gregoriano e não as músicas profanas desse tal Zé Vicente. E além disso, determina que deve ser incentivadas em todos os lugares o ensino do canto gregoriano. Isso parece progressismo para você? Ou a manutenção da música tradicional da liturgia? Com relação à forma de celebração da Santa Missa, em nenhum documento do concílio você vai encontrar que a partir daquele momento os padres deveriam celebrar versus populum, ou seja, de frente para o povo e de costa para o altar. Em nenhum momento. Na verdade, não há qualquer determinação do concílio nesse sentido. Então o entendimento seria no sentido de que permanecia a forma versus Deum, ou seja, de frente para o altar junto com o povo voltado para Deus. Esse sempre foi o sentido da missa. O padre voltado para o Oriente, voltado para Deus, para a mesma direção que o povo está voltado. Entendam, a missa não é para o povo. A missa é para Deus. É a renovação do sacrifício de Cristo, do sacrifício em louvor e adoração a Deus. O presbitério não é um palco onde está apresentando um artista. Ali é onde se desenvolve toda a ação litúrgica, tendo como centro o altar, que é onde se renova o sacrifício de Cristo. E sobre a língua utilizada nas celebrações, a Sacrosanctum Concilium deixa bem claro que o latim ainda deveria ser empregado na liturgia. Então, quando você analisa os documentos do Concílio Vaticano II, o que se percebe é a manutenção da sagrada tradição e do magistério de sempre. E dificilmente você verá problemas. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? Vou ser bem claro. O problema são os canalhas e irresponsáveis que mentem e desvirtuam as determinações do concílio em prol das suas ideologias transviadas, se aproveitando da preguiça intelectual de muitos em analisar os fatos e os documentos do concílio. Se os católicos verdadeiramente estudassem o Concílio Vaticano II, com toda certeza essas discussões, essas discordâncias não existiriam. Mas mesmo havendo uma reafirmação da doutrina de sempre e do magistério, por que a gente ainda se depara com tantas loucuras? No Concílio Vaticano II, apresentou-se 3 linhas teológicas representadas por 3 grandes grupos. O maior deles, os tomistas, que tinham São Tomás de Aquino como bússola para tudo dentro da igreja. O segundo grupo, os centristas, que eram aquela turma que seguia a linha mais ou menos de Erasmo de Roterdã, que buscava o retorno lá às fontes da fé, lá no Antigo Testamento, nos padres apostólicos.
E tinha uma turminha nova, que eram os progressistas da Nouvelle Théologie, que tinham como líder Karl Rahner. Se você não conhece Karl Rahner, ele foi um religioso jesuíta que teve muita influência dentro da igreja, ali por volta dos anos 20 e 30, e que foi o professor de Leonardo Boff, propagador da TL aqui no Brasil, e de Gustavo Gutierrez, que é considerado o pai da teologia de libertação. Muitos o consideram o Papa do Caos. Ele nunca foi Papa, mas foi um grande propagador desse progressismo que vemos hoje dentro da igreja. Se você quiser saber um pouco mais sobre Karl Rahner, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo especial sobre ele. Pois bem, Karl Rahner foi um perito dentro do concílio e assessorou o cardeal Koning de Viena. Ele circulava ali nas reuniões, vomitando as suas ideias, dando palestras para os bispos e participando de comissões teológicas. Enfim, era um dos homens mais influentes ali dentro. Os progressistas não estavam se importando com os documentos que sairiam dali, porque eles sabiam que suas ideias transviadas e progressistas não seriam acatadas e colocadas nos documentos. E qual que foi a tática utilizada por eles? Aguardar tudo se passar e utilizar da interpretação desses documentos em favor da sua causa revolucionária e desvirtuar tudo que o concílio tentou manter da sagrada tradição e do magistério. E de que forma que eles fizeram isso? Utilizando a mídia em seu favor e para deturpar a imagem do concílio. Mas falaremos disso no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para te mostrar um breve relato do que foi o Concílio Vaticano II e o que ele verdadeiramente estabeleceu. Era preciso fazer isso para que você entenda que os progressistas utilizaram o Concílio Vaticano II para implementar a sua agenda deturpada e fincar as bases para o nascimento do que viria a ser conhecido como a teologia da libertação. Então fique conosco para que você entenda esse período conturbado da Santa Igreja e possa opinar sobre ele com mais propriedade, tá bom? Até terça-feira e viva Cristo Rei!